Em um mundo repleto de mapas, satélites e GPS, ainda existem lugares envoltos em silêncio, véus e mistério. Um desses lugares é a mítica Serra do Roncador, no coração do Brasil. Em 1925, um homem cruzou a fronteira do conhecido para se lançar ao desconhecido. Seu nome era Coronel Percy Fawcett. Sua missão? Encontrar uma cidade perdida. Mas há quem diga que ele encontrou muito mais do que ruínas esquecidas. Teria descoberto uma entrada para outro mundo. E desde então, nunca mais voltou. O desaparecimento de Percy Fawcett tornou-se uma das maiores histórias não resolvidas do século XX, mas também uma das mais espirituais. Há quem diga que ele atravessou um portal que passou a viver entre civilizações intraterrenas em uma realidade mais sutil e elevada. E se o véu entre mundos realmente se rasgasse nas selvas do Brasil? E se Fawcett for um dos poucos que ousaram cruzá-lo? Quem foi Percy Fawcett? Percy Harrison Fawcett não era um aventureiro qualquer. Nascido em 1867 na Inglaterra, ele foi oficial do exército britânico, cartógrafo, arqueólogo e agente da inteligência. Tinha acesso às mais altas esferas da sociedade, mas escolheu o caminho oposto, o da floresta, do enigma e da busca interior. Em várias expedições pelas selvas da América do Sul, Fawcett enfrentou doenças, feras, tribos hostis e obstáculos quase intransponíveis. Mas o que o movia não era apenas o desejo de fama ou glória. Ele acreditava com convicção inabalável que no coração da Amazônia havia uma cidade antiga, muito anterior às civilizações conhecidas. Ele a chamou de Z, como quem dá nome a um segredo. Para Fawcett, essa cidade era o elo perdido entre os mundos antigos e um conhecimento superior. Ele não a buscava só com bússolas e mapas, mas com intuição, fé e visão espiritual. A cidade Z. Mas havia algo mais. Uma peça-chave que acendeu ainda mais a obsessão de Fawcett pela existência da enigmática cidade Z. Em meio a registros esquecidos pelo tempo, um documento misterioso veio à tona. Catalogado sob o número 512 na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, trata-se de uma carta escrita por Bandeirantes ao vice-rei, datada de 1754. Nela, os autores descrevem com riqueza de detalhes uma cidade em ruínas descoberta no ano anterior, um relato que ressoaria profundamente com a obsessão de Fawcett. O texto menciona sinais indecifráveis esculpidos na rocha, uma imensa estátua de pedra negra, arcos colossais, edifícios de pedra, alguns ainda intactos, outros em ruínas, e até mesmo pistas de riquezas minerais. Tudo isso protegido por uma tribo de índios de pele clara, hostis a qualquer contato exterior. O detalhe que selou a convicção de Fawcett foi a semelhança entre os símbolos descritos na carta e os encontrados em uma pequena estatueta de pedra coberta de inscrições, que ele guardava com reverência. Para ele, aquilo era uma prova tangível de que estava no encalço de uma civilização perdida. Talvez Manoa, talvez algo ainda mais ancestral. Convicto, partiu então rumo à imensidão selvagem do Mato Grosso, atravessando os domínios enigmáticos da Serra do Roncador, para nunca mais ser visto. A última expedição, a jornada final para a Serra do Roncador. Em 1925, aos 58 anos, Fawcett partiu para aquela que seria sua última jornada. A região para onde Fawcett se dirigiu não era uma simples paisagem geográfica. A Serra do Roncador, no coração do Mato Grosso, carrega há séculos o peso de mitos ancestrais e relatos inexplicáveis. Seu nome vem do som peculiar que ecoa entre suas formações rochosas. Um ronco profundo, como o de um trovão subterrâneo, que muitos dizem ser o eco de outra dimensão. Indígenas locais e exploradores relatam visões de luzes misteriosas, desaparecimentos repentinos e até encontros com seres de aparência incomum.
Por isso, para além da geografia física, a Serra do Roncador é considerada por muitos um portal entre mundos, um limiar entre o visível e o invisível, entre a terra comum e os domínios das civilizações intraterrenas. Fawcett percorreu cerca de 500 quilômetros quando escreveu mensagem à sua esposa dizendo que estava prestes a entrar em um território inexplorado. Deste ponto em diante, ele dispensou os peões que auxiliavam aos quais foram recomendados os seus manuscritos. Com ele, apenas seu filho Jack e um amigo próximo. Nenhum exército, nenhuma multidão. Apenas 3 homens seguindo por trilhas quase inexploradas rumo ao desconhecido. Para Fawcett, esse não era apenas um lugar geográfico. Era um ponto energético, uma entrada talvez para um outro mundo. Ele deixou uma carta com instruções claras. Se eu não voltar, não venham me procurar. Esse lugar não é para qualquer um. Há registro manuscrito da referida expedição em datada época, hoje pertencentes à coleção de documentos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O certo é que Fawcett deslocou-se para o Brasil, embrenhou-se nas matas da Bahia e, seguindo pistas e vestígios, tentou desbravar Mato Grosso, onde suas descobertas o levaram até a Serra do Roncador. Que assim foi. Ele desapareceu sem deixar rastros, nenhuma trilha, nenhum vestígio, mas o mistério começava ali. Ao longo das décadas seguintes, mais de 100 expedições tentaram encontrar Fawcett. Algumas jamais retornaram. Seu sobrinho neto, Timothy Fawcett, esteve no Brasil 2 vezes ao ano por 19 anos, rastreando os caminhos do tio-avô através dos relatos das cartas que mandava para sua esposa. Timothy dizia que os relatos oficiais de Fawcett eram divergentes, com intenção de despistar e que só a família conhece a verdade. E foi aí que surgiram as teorias mais enigmáticas sobre o seu desaparecimento. As teorias: cidade perdida, civilizações intraterrenas e dimensões sutis. Devido ao seu desaparecimento, Fawcett tornou-se conhecido e retratado em algumas das mais notórias lendas mundiais, que inspiraram escritores como Arthur Conan Doyle, O Mundo Perdido, e H. Rider Haggard, As Minas do Rei Salomão. Fawcett serviu de inspiração também para Steven Spielberg criar o personagem Indiana Jones. Após o desaparecimento de Fawcett, surgiram dezenas de hipóteses: assassinato por tribos hostis, ataque de animais selvagens ou morte por doenças tropicais. Porém, não se sabe o que aconteceu. Os índios Kalapalos foram os últimos a relatar terem visto o trio. Não se sabe se foram realmente assassinados, se sucumbiram a alguma doença ou se foram atacados por algum animal selvagem. Durante as décadas seguintes foram organizadas várias expedições de resgate, porém nenhuma obteve resultado positivo. Tudo o que conseguiram foram coletar histórias dos nativos. Alguns disseram que eles foram mortos por indígenas hostis ou que animais selvagens os atacaram. Ouviram também algumas versões mais fantásticas, dentre as quais destacam-se a história de que Fawcett teria perdido sua memória e estaria vivendo como chefe de uma tribo de canibais, ou de que eles realmente encontraram a cidade perdida no sul do estado do Pará, mas foram impedidos de retornar para manter o segredo da existência de tal local. Em 1952, 6 anos depois do primeiro contato com os índios Kalapalo, os índios confidenciaram a história dos exploradores que haviam sido mortos muitos anos antes, quando passavam na região. A narrativa levava a crer que os exploradores eram Percy Harrison Fawcett, Jack Fawcett e Raleigh Rimmel. Diante desta declaração, Cláudio e Orlando Vilas Boas localizaram o local onde teria sido morto o explorador inglês. Lá foram achados ossos humanos e objetos pessoais evidentemente de nossa sociedade, como faca, botões e pequenos objetos metálicos. Teria assim terminado o mistério do desaparecimento do explorador inglês. A ossada passou por inúmeros testes no Brasil e Inglaterra, mas não se chegou a uma conclusão satisfatória. Atualmente, os ossos achados em 1952 pelos Vilas Boas encontram-se no Instituto Médico Legal da Universidade de São Paulo.
Foi realizado o exame de DNA mitocondrial, mas a família Fawcett se recusa a submeter-se a este exame. Em 1996, os índios da tribo Kalapalo capturaram uma expedição brasileira, liderada por um banqueiro chamado James Lynch, que visava solucionar o mistério, e somente os liberaram após eles declararem desistência. Mas nenhuma dessas explicações convenceu plenamente, principalmente porque nunca foi encontrado um único vestígio físico. Nem ossos, nem equipamentos, nada. E assim, outras teorias ganharam força, aquelas que cruzam a fronteira entre o visível e o invisível. Muitas tradições indígenas falam de uma cidade sagrada escondida nas entranhas da terra, protegida por forças espirituais e invisível aos olhos comuns. A Serra do Roncador, palco da última jornada de Fawcett, é considerada por diversas linhagens espirituais como um dos principais portais de acesso ao mundo intraterreno. O som misterioso, o ronco da serra, seria, segundo os místicos, a vibração energética de uma entrada interdimensional, guardada por seres de alta consciência. Entre os que estudaram e meditaram profundamente sobre os mistérios da Serra do Roncador, destaca-se Trigueirinho, escritor e instrutor espiritual e um dos maiores expoentes da espiritualidade contemporânea no Brasil. Em seus escritos e palestras, ele abordava a existência de civilizações intraterrenas, seres que vivem em cidades sutis, em outra frequência de realidade, abaixo da crosta terrestre. Segundo o Trigueirinho, essas civilizações operam em níveis vibracionais mais elevados e não se revelam facilmente ao olhar humano comum. Estariam conectadas à evolução espiritual da Terra, atuando silenciosamente para o despertar da consciência planetária. Trigueirinho afirma que o Coronel Fawcett não morreu, mas sim, entrou em contato com seres intraterrenos e foi levado para uma dimensão sutil, uma realidade paralela, onde habitam civilizações avançadas espiritualmente. Acessou um desses reinos sutis, desaparecendo do nosso mundo físico para viver entre esses seres, de onde segue atuando como um guardião da sabedoria antiga. Para Trigueirinho, Fawcett encontrou o que procurava, mas não era uma cidade de pedras e ouro. Era uma cidade de consciência. Esses relatos se alinham com a antiga tradição de Shambhala, Agartha e outras cidades espirituais intraterrenas descritas por culturas de diversas partes do mundo. E muitos afirmam que até hoje, seres conectados com essas dimensões recebem mensagens vindas desse plano oculto, mensagens de preparação para uma nova fase evolutiva da humanidade. Fawcett, nesse sentido, teria sido um mensageiro pioneiro, um buscador guiado por uma força maior, que simplesmente cruzou os véus da realidade física. O legado de Percy Fawcett, o chamado dos buscadores e o novo mundo interior. A história de Percy Fawcett transcende a de um simples explorador. Ele representa um arquétipo, o do buscador que não se contenta com um mundo superficial. Aquele que ouve um chamado silencioso vindo das profundezas, da terra, da alma, do cosmos. Fawcett abriu uma trilha que não pode ser seguida com bússolas, mas sim com intuição, fé e coragem espiritual. Seu desaparecimento é menos uma tragédia e mais um símbolo de transição, do mundo visível para o invisível, do concreto para o sutil, da matéria para o espírito. Por isso, muitos sentem que sua jornada ainda continua, que ele, de alguma forma, ainda habita o coração da selva, ou talvez o coração de outra dimensão, aguardando que a humanidade desperte para uma nova percepção da realidade. Fawcett nos convida a olhar além dos mapas, a entender que a verdadeira cidade perdida talvez não esteja nas florestas do Brasil, mas sim, escondida dentro de nós. E talvez, quando o mundo estiver preparado, essas civilizações intraterrenas que vibram em planos mais sutis, como dizia Trigueirinho, se revelem. Mas não será pela força, será pela frequência da consciência,
Até lá, cabe a nós refinar nossos olhos interiores, cultivar o silêncio, a escuta, o discernimento. Porque os portais mais poderosos não se abrem com explosões, e sim com vibrações. Fawcett, o buscador do invisível, deixou pistas, e cada uma delas ecoa um chamado. Procure, não fora, mas dentro. A cidade existe, a entrada é você. Se este vídeo tocou algo em você, não ignore esse sentimento. Mais do que uma expedição arqueológica, a jornada do Coronel Fawcett talvez tenha sido um chamado interior. Um chamado para atravessar os véus da realidade comum e tocar dimensões ocultas que coexistem conosco. E talvez, ao assistir este vídeo, você também tenha sentido esse chamado. Se algo dentro de você foi tocado, se essa história despertou memórias antigas ou intuições profundas, curta o vídeo como um gesto de reciprocidade energética. Isso não é apenas um documentário, é um código de memória, uma semente que carrega um chamado. Ao deixar o seu like, você não apenas apoia o canal, você responde a esse chamado com energia. É uma troca vibracional, uma reciprocidade. Você emite apoio, e o universo responde. Compartilhe este vídeo com quem está pronto para lembrar, com quem também sente que há mais neste mundo do que os olhos enxergam. E se você deseja continuar essa jornada, de dentro para fora, da superfície ao invisível, inscreva-se no canal Senda Interior. Aqui, cada conteúdo é mais do que informativo. É um código vibracional que ativa em você algo que já está pronto para emergir. É uma transmissão, é um chamado, é um despertar. Siga conosco nessa jornada de redescoberta, porque no fundo, todos estamos buscando a nossa cidade perdida Z. Gratidão por assistir. Nos encontramos na próxima jornada interior.